A superposição quântica e o conceito de colapso da função de onda são dois conceitos dos mais intrigantes da física quântica. E justamente por causa disso, eles são muito usados para se disseminar desinformação envolvendo física quântica. No vídeo de hoje, a gente vai explorar esses dois conceitos do ponto de vista científico e vai desmistificar muita desinformação, e muita bobagem que é falada usando esses dois conceitos. Sejam muito bem-vindos, eu sou o professor Daniel e esse é o nosso canal de Física. A teoria quântica afirma que partículas muito pequenas, e quando eu estou falando de muito pequenas, eu estou falando de partículas da dimensão atômica ou menor, ou partículas subatômicas, elas não apresentam um estado bem determinado o tempo todo. Essas partículas microscópicas, elas existem simultaneamente em todos os estados possíveis, previstos teoricamente, com determinada probabilidade de estar em cada um desses estados. Esse é um princípio fundamental da teoria quântica que a gente chama de superposição quântica. É possível descrever matematicamente a superposição quântica por uma entidade matemática chamada função de onda. A função de onda é uma equação matemática que é uma espécie de mapa que vai mapear todos os estados possíveis daquela partícula que está em estado de superposição. Mas o que significa tudo isso? Quando a gente fala de estado de um sistema, a gente está falando do conjunto de medidas observáveis ou mensuráveis, como posição, energia, quantidade de movimento, spin, etc. No decorrer desse vídeo, eu vou dar muitos exemplos usando o observável da posição, mas isso é válido para qualquer outro observável de um sistema. O que significa a superposição quântica da posição de uma partícula? Significa que ela está ocupando diversas posições ao mesmo tempo e que é descrito pela função de onda. Ou seja, a função de onda é a entidade matemática que descreve quais são as possíveis posições dessa partícula naquele mesmo instante. E vale lembrar aqui que ela está ocupando diversas posições ao mesmo tempo, mas ela não está em todas as posições ao mesmo tempo. A função de onda determina quais posições ela pode estar e quais posições ela não pode estar. O processo de observação, que é o processo de medida, ele determina a posição da partícula naquele instante. Ou seja, a partícula define sua posição que antes da observação estava indefinida, estava espalhada no estado de superposição, ela é definida no momento da observação. Essa definição da posição da partícula no instante da observação é o que a gente chama de colapso da função de onda. Todas aquelas possibilidades nas quais a partícula estava antes de ser observada, que estavam sendo descritas pela função de onda, elas colapsam para apenas uma possibilidade. Daí vem o nome que a gente usa modernamente, que a gente usa hoje em dia, que é colapso da função de onda. Existe uma sutileza aqui. Perceba que o ato da medição, o ato da observação, ele não descobre a posição da partícula, ele determina a posição da partícula. Porque antes da observação, a partícula estava espalhada em todos esses estados com certa probabilidade, claro, de estar em cada um desses estados. Mas não quer dizer que ela já estava com o estado definido e a observação só me deu ciência em qual estado que ela estava. Não é isso que a teoria quântica diz. A teoria quântica diz que antes dela ser observada, ela estava de verdade em todos esses outros estados. Na hora que ocorreu a observação, que a gente vai discutir daqui a pouquinho o que significa essa observação, que não tem nada a ver com alguém olhar. Foi na hora dessa observação que a partícula definiu o seu estado, que é o estado que está sendo observado. Antes disso, ela estava coexistindo em diferentes estados. Mas é muito importante a gente lembrar aqui que isso aí só é válido para partículas muito pequenas, para partículas de dimensão atômica ou subatômica. Oi, professor. Opa! Como você pode afirmar que antes de ser observada, a partícula estava no estado de superposição, ou seja, que ela estava ocupando diversas posições ao mesmo tempo, se no momento da observação ela apresenta uma posição bem determinada? Como que eu sei que ela não estava nessa
posição bem determinada o tempo todo, que ela estava no estado de superposição antes de ser observada? Ah, essa é uma pergunta muito boa, né? Inicialmente, lá nos debates Einstein-Bohr, isso era uma questão simplesmente de interpretação. A interpretação de Copenhague afirmava que sim, que esse estado de superposição era o estado real da partícula, né? E eu falo real aqui entre aspas porque é justamente um não realismo, né? Porque você não tem uma posição bem determinada da partícula, enfim. Agora você tinha interpretações que diziam justamente que a partícula tinha sim um estado bem determinado, como na física clássica, e que o ato de observar simplesmente lhe dava a informação daquele estado que sempre existiu. E esse debate durou muitas décadas, né? Até os anos 60, no qual o teorema de Bell, ele criou uma forma de você validar, né, se o estado de superposição quântica ele é real, ou se ele é simplesmente uma abstração matemática. Experimentos posteriores que violaram as desigualdades de Bell, eles demonstraram pra gente que a superposição quântica realmente ela é assim, né? O ato de observar é o ato de você determinar naquele momento o estado da partícula, a posição da partícula, enfim. Então, na verdade, o teorema de Bell ele veio demonstrar pra gente que a superposição quântica ela é real, ela não é só uma abstração matemática, mas que ela existe na natureza. Se você quiser entender melhor o teorema de Bell, as desigualdades de Bell e as violações da desigualdade de Bell, tem um vídeo no meu canal que está linkado aqui embaixo e que eu explico direitinho o que é o teorema de Bell, o contexto histórico e as implicações do teorema de Bell. Bom, se você chegou até aqui no vídeo, deixa seu like aí, inscreva-se no canal e por falar no teorema de Bell, aproveita e ativa o sininho, né? Ah, entendi. Bell, sininho. Boa essa, hein, professor? Na perspectiva da superposição quântica, o conceito de colapso da função de onda ele é um conceito necessário. Se a gente for fazer uma análise histórica, esse conceito aparece pela primeira vez, não com esse nome, mas ele aparece pela primeira vez em 1932, num livro chamado Mathematical Foundations of Quantum Mechanics, escrito pelo matemático húngaro John von Neumann, ou John von Neumann. Nesse livro, ele descreve pela primeira vez esse conceito, só que ele chama de redução do pacote de onda. Então ele não chama exatamente de colapso da função de onda. O termo colapso da função de onda, como a gente usa hoje em dia, né, como ele é amplamente usado, não dá para precisar exatamente quando apareceu pela primeira vez, mas o que a gente sabe é que ele apareceu durante os debates Einstein-Bohr, na década de 1920, 1930, porém você pode encontrar variações de como esse conceito é chamado atualmente. Como eu demonstro neste vídeo aqui, que está também linkado na descrição, o ato de observar é o simples ato de interagir. Então toda observação implica necessariamente numa interação. Então vamos pensar na partícula quântica lá, ela está seguindo sua vida no estado de superposição, né? Como se fosse uma onda, e de repente ela interage com alguma coisa, com um fóton, por exemplo, no momento da observação. Essa interação determina a posição dessa partícula e todos os seus outros estados. Então a gente pode pensar que sim, o colapso da função de onda é uma consequência da observação, porque toda observação exige uma interação e essa interação causa o colapso da função de onda. Porém, lembrando ali o que o Richard Feynman diz, essa observação ela não precisa de um ser ou de uma consciência, né? Ela precisa simplesmente de uma interação, independente se tem alguém olhando ou uma mente consciente anotando os dados. Então perceba que o colapso da função de onda é um fenômeno que está intimamente ligado com a interação em si. Eu não preciso de nenhum conceito adicional da física, nenhum conceito metafísico ou místico para explicar o colapso da função de onda. A ideia do colapso da função de onda está intimamente ligado com a interação, ou seja, ele se confunde com a própria ideia de interação, né? É a interação que é o colapso da função de onda. Por quê? Para a partícula interagir, ela tem que definir o estado naquele momento da interação. Dá para ilustrar essa ideia recorrendo ao famoso experimento da dupla fenda. Quando eu lanço elétrons, por exemplo, né, pelas duas fendas, eles passam pelas duas fendas como ondas e aí eles interferem entre si e geram um padrão de onda, um padrão de interferência no anteparo. Isso quando eles não estão sendo observados. Quando eu coloco aparelhos ali para tentar observar por que fenda o elétron está passando, a interação do aparelho observador com o elétron define os estados do elétron, inclusive
sua posição, e aí ele passa a se comportar como uma partícula, ou seja, há o colapso da função de onda, eu determino a posição do elétron como se fosse uma partícula, e aí aquele padrão de interferência que existia é destruído, né? Então a gente observa um padrão de partícula no anteparo, justamente por causa do colapso da função de onda que ocorreu por causa da interação do fóton ali, ou qualquer que seja o método de observação daquele aparelho que observou o elétron. Nesse canal eu tenho 2 vídeos explicando totalmente, né, o experimento da dupla fenda. Eu vou deixar os links aqui na descrição. É importante a gente dizer, nesse ponto da discussão, que o mecanismo que causa o colapso da função de onda, ele realmente não é explicado pela teoria quântica até o momento. Não existe um modelo teórico que explique o que acontece exatamente, qual que é o mecanismo que causa o colapso da função de onda. E por causa disso, alguns defensores aí do misticismo quântico afirmam que se não há um formalismo teórico que explique a causa ou o mecanismo do colapso da função de onda, então com certeza ele é causado pela consciência do observador. O que eu posso dizer aqui é que essa afirmação não é uma afirmação científica. Primeiro, porque não existe nada que associe a consciência do observador ao colapso da função de onda, muito pelo contrário, né? A resposta do colapso da função de onda está no processo de interação que, como a gente viu e já discutiu exaustivamente, é independente de uma consciência que esteja observando. A interação é uma coisa que acontece na natureza, independente da consciência ou independente de um observador consciente. O processo científico, ele exige algumas etapas, né, e algum critério, algum método. Então eu não posso simplesmente dizer que só porque a teoria quântica ainda não definiu um formalismo bem determinado do que acontece durante o colapso da função de onda, que eu certamente atribuo ele ao observador consciente. Perceba que basta que haja a interação para que o colapso da função de onda exista. Ele é um fruto da interação, né? E essa interação é independente ali de um observador consciente. E outra coisa que eu posso dizer é que até agora não existe nenhuma evidência, absolutamente nenhuma evidência, que associe o colapso da função de onda ou qualquer fenômeno quântico a um observador consciente. Essas afirmações estão mais associadas mesmo à desinformação ou ao desconhecimento dos conceitos mais básicos da mecânica quântica ou da teoria quântica. Mas, professor, eu vi num filme que um cientista japonês realizou diversos experimentos demonstrando que nosso estado de espírito, nossas emoções, alteram a composição química ou o estado químico da água à distância. Isso não seria um indício de que a nossa consciência altera o mundo, a realidade à nossa volta no nível quântico? Você deve estar se referindo ao experimento realizado pelo Masaru Emoto. Ele não tem formação em física, ele é formado em relações internacionais, e ele fez uma graduação em medicina alternativa numa universidade indiana de reputação bastante questionável. Os estudos que ele realizou demonstrando que a mente, a consciência, né, alterou o estado ali microscópico da água, ele não tem nada de científico, ele não usa o método científico, tanto é que ele não é aceito pela comunidade científica, ele não é validado pelos pares, ele é um estudo isolado ali e que não usa o método científico, não usa minimamente o rigor do método científico. Então a gente pode descartar esses estudos, tá? Com muita tranquilidade. E tudo isso que eu tô falando eu vou referenciar nos links aqui. Tô deixando uma série de trabalhos que demonstram que eu não posso levar a sério esses estudos do Emoto. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo especificamente pontuando os erros metodológicos do Masaru Emoto e de outras pessoas, né, outros místicos quânticos que tentam associar aí a consciência aos fenômenos quânticos, deixa aí nos comentários que eu vou produzir um vídeo pontuando, entrando no mérito mesmo de cada uma das questões e dizendo por que aquilo não é científico, por que aquilo não pode ser levado a sério, ou por que aquilo não pode ser chamado de ciência. Era isso que eu tinha para dizer hoje. Muito obrigado e até a próxima.